Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da Firma Verde Advogados Associados, e hoje trabalharemos sobre as espécies de recursos cíveis, pelo menos os principais deles, no direito processual civil brasileiro. Primeiramente, a gente tem que entender, né, o que é o conceito do recurso. O recurso é o meio pelo qual a parte que tem interessado recorrer, reformar, anular uma decisão judicial. E aí nós entramos uma série de questões de ordem decisória, momento decisório, bem como os tipos de decisão. Basicamente, as manifestações jurisdicionais elas são consistidas, né, por ato ordinatório, despacho, decisões interlocutórias e sentenças, né, pelo menos no primeiro grau, sendo alguma coisa semelhante no segundo grau, tal como, né, no Tribunal de Justiça, uma decisão liminar, né, uma decisão monocrática do relator, acórdão, né, depois decisões em acórdão, né, e assim por diante. Depois também temos outras decisões, né, que seriam, entre aspas, terceiro grau, ali STJ e STF. Mas voltando para o primeiro grau, qual tipo de decisão é recorrida, né? Quais tipos de decisão sofrem determinados tipos de recursos? Né? Despacho não cabe recurso. Né? Ato ordinatório barra despacho não cabe recurso. Todavia, de uma decisão interlocutória, a depender do conteúdo decisório, ela pode ser combatida por meio de um recurso chamado agravo de instrumento, com previsão no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Todavia, para interposição, né, para o manejo desse meio recursal, desse instrumento recursal, há a necessidade de observar, né, o rol do artigo 1015 do, o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, que lá dispõe, né, no meu entendimento, de que quais decisões são passíveis, né, decisões interlocutórias são passíveis de recurso de agravo de instrumento. Porque na minha interpretação, o rol do artigo 1015 ele é taxativo, não cabendo outro tipo de... não cabendo, né, utilizar, manejar o recurso de agravo de instrumento fora daquele elenco, né, que está lá estampado. Depois disso, né, nós temos as sentenças, e das sentenças cabe o famoso recurso de apelação. O recurso de apelação, ele combate as decisões terminativas de mérito, né, ou decisões interlocutórias que não foram acobertadas pelo recurso de agravo de instrumento, que é o que a gente chama de preclusão elástica, né? Então, temos alguns tipos de preclusões, acredito que até já tenhamos falado por aqui, né? Temporal, consumativa, etc, etc, lógica e elástica. A preclusão elástica nada mais é do que elastecer, né, o período de, vamos dizer assim, vigência do manejo de algum tipo de recurso, né? Então, aquela decisão interlocutória e que, pese não aplicada, né, a hipótese de cabimento do recurso de agravamento, ela poderá ser combatida em preliminar por meio do recurso de apelação, né? Recurso esse manejado numa decisão terminativa, tá? Depois também temos muito comum utilizar, né, no primeiro e segundo grau, ou todas as instâncias, na verdade, recurso de embargo de declaração. O recurso de embargo de declaração ele serve para combater qualquer tipo de decisão, né, de manifestação jurisdicional, quando omissa, contraditória e assim por diante, ou quando não observado eventuais precedentes, rumas de uma Câmara ou tribunal, tá? Sobretudo superiores. Então, o recurso de embargo de declaração, né, é um recurso também utilizado como meio, né, de pré-questionamento. Por que pré-questionamento? Para que não haja a supressão de instância, né, uma vedação, né, por exemplo, eu não posso discutir no segundo grau uma coisa que não foi discutida no primeiro grau. Haverá aquilo que a gente chama de supressão de instância e isso vai virar bagunça. O embargo de declaração serve para reforçar, né, ou pré-questionar uma determinada matéria antes dessa matéria subir para o segundo grau. Então, nós temos aí o recurso de embargo de declaração. Depois temos, né, em sequência, o recurso de agravo interno. O recurso de agravo interno, geralmente, ele é utilizado contra uma decisão monocrática do relator. Então, vamos supor, né, o Tribunal X, um exemplo recente, na verdade, Tribunal Mato Grossense. O Tribunal Mato Grossense tinha um entendimento X, que era favorável ao meu cliente, todavia, caiu com uma desembargadora que tinha um entendimento desfavorável dele, né? Eu, obviamente, recorri para o meio de agravo interno, fiz sustentação e falei, olha, excelências, né, que era o colegiado. A desembargadora diverge do entendimento de todo o tribunal, não tem por que essa decisão subsistir e tal. A gente reverteu por meio do recurso do agravo interno. Depois do agravo interno, né, a gente utiliza geralmente recurso especial extraordinário
para combater, né, uma violação do texto infraconstitucional ou constitucional, respectivamente. Tá? Não podendo, né, nos outros graus de jurisdição, né, STJ e STF, principalmente STJ, fazer a rediscussão da matéria fática, né, pois vedada pela súmula 7, sendo possível, portanto, somente a discussão do direito. Então, esses são os principais recursos dentro do processo civil brasileiro. Obviamente, a gente não esgotou todas as vias, né, tem outras técnicas de julgamento, etc. Mas aqui a gente está fazendo um panorama geral, tá ok? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.